Sei que você está por aqui e sempre olha por mim. Busco no ar, procuro um olhar e sei vou encontrar sua mão, o perdão. Você vem consolar, ensinar a caminhar. Pelo caminho me sinto sozinho, me ponho a chorar. Sofro e cismo, me arranho em espinho, mas lá você está, sua voz a dizer. Basta apenas procurar a verdade a de encontrar. Quando percebo que está perto o medo, sem forças pra lutar, lembro você, coragem, carinho, e mudo pensar uma vida de perdão que nos deu uma lição. Só fazer com o coração e como você, a todos amar. Jesus, minha luz. Jesus, minha luz. A todos amar. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Tudo em paz? Maravilha. Pessoal, hoje teremos um tema interessante, está ali, a caridade material e caridade moral. Pedro vai fazer, trazer esse conteúdo para nós, esse estudo, essa reflexão. E queria passar para vocês, antes de darmos início, alguns recados, tá? Nós temos aqui na casa a evangelização infantil, segundas e quartas-feiras, das 20 às 21 horas, e domingo, de 9 às 10 horas. Pré-mocidade, também segundas e quarta-feira, às 20 horas, domingo, de 9 às 10. Temos também evangelização dos bebês, no mesmo horário, no mesmo dia. E temos os estudos na casa, pessoal. Um convite aí para aprender mais um pouquinho sobre a doutrina espírita. Esse estudo ele acontece às sextas-feiras, às 19h45. Tem o estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem umas obras básicas da André Luiz, tudo intercalado aí nesse dia, sexta-feira. Vocês podem vir, não tem que fazer inscrição, só chegar e se apresentar aí. Tá bom? E temos também, aos sábados, às 17 horas, o estudo do ESD. Esse é às 17 horas, aos sábados. Temos aí o coral, quem estiver aí com vontade de cantar, temos ali um participante do coral, podem vir, tá? Só chegar aí no sábado, às 17 horas, que o pessoal vai preparar vocês aí. Bom, e está chegando aí para nós a festa junina, aqui da Casa de Miramês. Estamos por um mês, vai começar dia 15, ela acontece dia 15/6, é de 16 horas às 20 horas. E aquela festa tradicional, barraquinha, temos dança, uma alegria aí para todo mundo se divertir, tá ok? Há um aviso que é importante também, gente, é do atendimento fraterno. Esse acontece
segunda às quartas-feiras, né, às 19 horas. Tem que chegar, deixar o nome na recepção e a pessoa vai ser chamada para esse atendimento, tá bom? Domingo é às 9 horas. E a orientação espiritual, que somente às quartas-feiras, no mesmo horário, chegar às 19 horas, deixar o nome que eles vão trazer, né, o receituário. E por último, a casa vai ter um seminário. Esse seminário é uma oportunidade chamada família. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Está em Mateus capítulo 12, versículo 48. O lar se constrói pelo amor e os desafios familiares. Então, vai ser no sábado, dia 25 de maio, de 14 às 17 horas, aqui no salão. Pede-se para trazer 1 quilo de alimento não perecível. O lanche é colaborativo. Tem que fazer inscrição, tá, pessoal? Inscrição faz ali na recepção, ou então tem um cartaz, esse cartaz que está ali, tem um QR Code, e também pode fazer pelo site da FEIME. Tá ok? Então agora vamos nos preparar, né? Chega de avisos, vamos acerenar nossos corações, né? Para fazermos a nossa prece inicial, agradecendo a Deus, nosso Pai, né, por estarmos aqui hoje, por estarmos aqui buscando, né, o entendimento, para que possamos ter a melhor reflexão desses estudos, para que na prática possamos estar fazendo da melhor maneira possível. Estamos aqui no aprendizado, e esse aprendizado, ele tem que ser feito com muito carinho, com muito amor, para que ele fique dentro de nós, para que possamos dar sequência em todos os campos da nossa vida. Agradecendo a Jesus, nosso mestre amado, nosso companheiro, a Miramês e toda a sua equipe que já nos acolhe, que possamos ter na noite de hoje muita paz, muita alegria em nossos corações. Que assim seja. Pedro. Boa noite, pessoal. Nós agradecemos a todos pela presença e agradecemos muito especialmente ao Mestre Jesus pela oportunidade da evolução, da reencarnação, do reencontro, né? Falo de família, falo de nós aqui, que a gente, da última vez que esteve aqui, disse que estamos em família, né? A gente justificou naquela época. E agradeço ao Mestre Jesus pela oportunidade de trabalho que a gente deve abraçar, que a gente deve ter como uma oportunidade bendita, que é esta de prestar qualquer trabalho, muito especialmente na seara de Jesus. Agradeço também à casa por nos confiar essa tarefa e vamos rogar a espiritualidade em oração. Como sabemos que já somos acompanhados, já estamos preparados no sentido de vibração da casa e a vibração de todos que comparecem nesse ambiente assistido pela espiritualidade, e certamente teremos o auxílio dos mentores espirituais, do nosso anjo guardião, para que a gente possa ser o mais fiel possível na transparência, nos comentários, de forma que atenda ao objetivo dos dois lados da vida, e muito especialmente que a gente seja o menos agressivo possível, caso isso venha a acontecer. Eu até agora tive uma oportunidade de trabalho nessa casa, essa é a segunda, e quando eu faço isso, quando eu geralmente faço em outras casas, eu sempre peço desculpas, peço perdão ao final, porque acaba que a gente pode vir a falar, e então nós já estamos adiantando essa situação. Nos foi passado esse tema que, de uma certa forma, ele não é tão complicado de se falar até certo ponto de analisar, porque todos nós temos certa vivência na nossa caminhada, e também aqui na Casa Espírita, certamente nós já andamos um pouquinho, já estudamos um pouquinho, e a gente vê falar constantemente sobre caridade, ou material, ou moral, e não é novidade, né? Mas eu queria, antes de rodar qualquer slide, da última vez que eu estive aqui, eu tinha uma proposta de trabalho com slide,
porque ele estava mais no final. Eu disse que a gente trabalharia de forma diferente, é o que a gente está fazendo hoje. Pode ser que a gente não explore todos, mas que a gente venha comentar até umas posições, algumas colocações antes, para que a gente entenda, né, para que a gente melhor caia o tema, né? Curioso dizer que eu, Pedro Augusto, não havia falado meu nome, o Antônio falou, Pedro Augusto, eu sou um frequentador da casa. Curiosamente, esse tema ele está muito próximo de mim, muito próximo. E é um tema que, não sei que cargas d'água cai para mim, que eu já vivenciei alguma coisa disso e confesso que já aprendi muito nisso. Claro que estou longe de chegar a algum ponto, porque quem me conhece de perto me vê falar que eu não me falo exatamente o espírito, apesar do tempo que eu estou na caminhada, mais de 30 anos, dado a extensão da riqueza do conteúdo, dado a grande diversidade, né, para a gente estudar. Mas eu já nasci tentando fazer alguma coisa próximo disso aí. E a gente teve as dificuldades inerentes da situação, mas a gente perseverou. A gente tentou. E a gente, é interessante isso, né? Porque quando a gente está numa situação dessa, vocês vão ver que eu vou falar de bazar, a gente faz um bazar. Se você quiser largar, você não consegue, porque você parece que tem compromisso ou você apega tanto. E eu andei toda essa minha vida, quando eu cheguei na Casa Espírita, em 1990, a primeira vez, junho de 90, aí que eu achei o local mais dentro daquilo que a gente já pensava, né? E de tanto eu ouvi na Casa Espírita que a gente tem que fazer algum trabalho, de verdade mesmo, de tanto ouvir falar nisso, que eu marquei para mim, né? Quando eu aposentar, eu vou montar um trabalho para me desenvolver. Mas de ouvir demais, eu acabei montando um antes de aposentar. Hoje estou aposentado, graças a Deus, agradeço demais por isso. Mas eu já tinha montado antes, que eu até falei dele aqui, que até a casa recebe algum auxílio, e que ele chama Tecendo Fraternidade. Que se quiser procurar, acha no Facebook, no Instagram, acha no Facebook. E a gente tentou, né, ter um ideal ali, mas não conseguiu desenvolver da forma que queria. Mas as coisas levam para você realizar aquilo que está na sua condição, né? E é onde nós começamos com um bazar, que a gente fabrica algumas coisas, que a gente entrega. E eu quero eu quero fazer esse preâmbulo aqui para falar o seguinte: o que eu aprendi com isso? Eu aprendi o ciclo da caridade, ao meu ver, na minha experiência. Vou citar um exemplo da Casa Espírita. Acho que na Casa Espírita eu já trabalhei todas as áreas praticamente. E uma das campanhas mais bonitas e interessantes que tem na Casa Espírita é a campanha do quilo. Mas a campanha do quilo, acontece uma coisa interessante, né? Aqui eu estou fazendo uma crítica, toda crítica positiva, mas eu estou fazendo uma crítica que geralmente eu converso com as pessoas próximas de mim, e é claro que isso não vai para frente exatamente, vai demandar tempo, porque é uma realidade, né? Mas eu descobri com o tempo, desenvolvendo esse trabalho nosso lá, eu descobri que você só faz verdadeiramente caridade quando você vai de encontro à situação. Vamos falar, por exemplo, a campanha do quilo. A gente via, por onde eu fiz, a pessoa ia lá, arrecadava aquele peso danado, aquela sacola, colocava em cima da mesa, outro chegava que colocava nas caixas, outro chegava que fazia as cestas, outros chegava que vai distribuir. E, ao meu ver, até onde eu cheguei, se você não fechar o ciclo, você não fez nada. O ideal é você faz a campanha do quilo, ajuda a fazer a cesta, claro que não é no mesmo dia, né? Você pode, a casa deveria fazer um rodízio ali. E o mais importante de tudo é levá-la, porque lá que está a situação. Porque quando a gente fala em caridade, a gente fala em grosseiramente falando, você fala em limpeza de consciência. Primeira coisa que você lembra é cesta de alimentação, que a gente chama de cesta básica. Depois você começa a chamar o necessitado de pobre. E aí, quando você trabalha nessa situação igual eu entrei um dia, você começa a se perguntar quem que é pobre de verdade, ou quem que é rico, quem que é.
Vamos para um exemplo. Na cidade de Corinto, minha cidade natal, como muitas casas fazem isso, lá tem uma casa que distribui uma sopa. E eles saem tal dia para distribuir, já tem os pessoal que esperam. Segundo eles, o orientador espiritual orientou que eles entregassem a sopa e agradecessem por receber. A gente não espera não o contrário? A gente não espera que a pessoa fale: nossa senhora, muito obrigado, eu estava morrendo de fome, isso aqui vai me salvar, por quê? Mas a oportunidade é sua. Assim como toda assistência que você faz. O primeiro assistido é você. E você acha que é o outro. Tanto é que em alguns slides tinha uma palavra pobreza, eu não gosto, eu tirei e troquei, porque a gente costuma confundir as coisas. É onde você já começa errando. Essa questão da caridade material aí, que é essa doação de bens, né? Nós vamos ver lá na frente do verbo ter, eu tenho, e da caridade moral, que é o que eu sou, é do verbo ser, e aí você não exerce o ser. Por quê? Porque você não quer mudar, ou não está preparado, ou não preparou, ou não estudou, ou não antenou para a situação. Aí vamos para frente. Quando você prepara um trabalho desse, você chega em alguns pontos lá, né, palestra, você chega em informações, e tem uma informação que chegou para mim que disse que, parece que eu não anotei, acho que na obra de Kardec, uma coisa assim, a palavra caridade aparece em torno de 300 vezes, ou na Bíblia 300, ou Kardec 400, não importa. Só vamos dizer assim, que é muitas vezes. Então, é um tema que todo lugar que você chegar lá, você vai ver caridade. Por quê? Porque caridade para nós, muitas das vezes, é um desencargo de consciência. É aquela história, está acontecendo uma situação em tal local, eu mando para lá não sei quantas cestas, mas é muito importante que eu entregue alguém para levar lá. Nesse trabalho que eu realizo há muito tempo, a gente vai de encontro, né? Porque só tem eu. Por que a gente vai? Porque só tem eu para fazer, então eu faço tudo. É muito importante você ir de encontro. Você vê coisas que você não imagina. E você vê situações que você aprende demais. E ao contrário do que muitas das pessoas falam, a gente não é confundido, ultrajado, não. Eles respeitam, eles ajudam, eles até sentem importante demais em nos receber. Agora você vê tudo. Aqui, na reunião de tratamento com o irmão Carlos, ele recomendou visitar asilos e locais afins. Né? Por quê? Porque a gente realmente precisa ir de encontro a essa situação. A gente acha bonito demais quando a gente vê uma história, todo mundo adora, todo mundo gosta de ver uma história de Chico Xavier, né? Como diz um nosso irmãozinho que tinha lá no Amor e Caridade, ali perto da Santa Rita, ele falava assim: eu sou chiquista, né? Não tem, todo mundo tem, uns gostam de Valdo, outros têm uma impressão e por aí fora. Agora, Chico Xavier, todo mundo tem um caso, tem uma situação, mas vivenciar o que ele fez é difícil demais. O Chico não ia lá? O Chico não ia lá onde está a necessidade? E por que nós não fazemos? Porque falta tempo, falta organização, mas falta o principal, que é conscientização e estudo. Agora, se você abre qualquer internet, qualquer livro e procura lá sobre caridade, você tem. Se você quiser praticar caridade material, é tranquilo. A gente pega lá no bocado de roupa lá, coloca lá para entregar, a gente manda a cesta, isso é legal, né? Porque esse pequeniníssimo trabalho que eu realizo, se eu quisesse, eu teria já algum dinheiro, eu teria portas abertas, porque abre, porque o povo é bom, chega até a ser ingênuo, então é necessário ser vigilante. Agora, a caridade material te dá tudo isso, te dá até a oportunidade da perdição. A caridade moral, ela é muito diferente, né? Porque você tem que
assistir aquilo que você não quer fazer, muitas das vezes, quer ouvir o que vai falar, ou pegar, ou consolar. Não é muito mais fácil, vocês concordam comigo? Tem uma família ali que está passando X problema. Eu mando uma cesta para lá. Melhor que eu ir lá conversar com eles, né? E as coisas são tão interessantes que quando a gente está no caminho, igual nessa preparação que a gente estava fazendo para hoje, tem uma informação que eu vi na internet que eu achei muito interessante. A pessoa falou assim, quando você está trabalhando nisso aí, os mentores, ou até mesmo os espíritos que a gente chama de cobrador, manda bater naquela campainha lá para ver se você está fazendo a coisa certa. Manda para ver se você realmente tem condição de fazer aquilo que você faz. E muitas das vezes a gente sai dessa situação também. Um pouquinho sobre caridade material de experiência minha. O que acontece? Vou falar rapidão aqui para a gente gastar menos tempo, porque eu disse que eu tenho os slides, mas para mim, tanto faz. Eu posso ficar aqui, claro que não mais de 1 hora, mas eu posso voltar outro dia. Eu não vou desencarnar amanhã. E se a casa quiser, ou qualquer lugar quiser, e eu estiver, pode, qualquer lugar eu vou, esse plano, para mim é tranquilo. Falando um pouquinho de como eu cheguei nesse trabalho que eu desenvolvia. A gente começou a atender um grupo de mães, né, lá na outra cidade, na minha cidade natal. Aí a gente começou a captar, porque eu sempre fui envolvido com isso, a gente começou a captar roupas e levar para elas. Mas a gente observava que não tinha valor. E a gente observava que era tipo assim, pegava, mas não estava nem aí. Tipo assim, tem que pegar, não sei se serve. E a gente descobriu com o tempo que tem o lado da autoestima da pessoa, que você precisa respeitar para promover. Porque quando você oferece, eu já vi demais isso aí. A pessoa fala assim, mas eu dei isso para a pessoa, não gostou. Mas presta atenção. Você está dando, vamos dar um exemplo aqui, você está dando fubá, mas ela não gosta. Isso tudo a gente tem que observar quando faz esse trabalho. Você está dando macarrão, mas aquilo dá azia na pessoa, mas porque você está dando tem que querer. Essas coisas a gente só descobre no trabalho. A gente só descobre lá. Aonde está a situação. Aí o que eu fiz? Eu fiz a roupa, eu descobri que não estava dando certo. Aí o que eu fiz? Eu descobri que eu precisava de dinheiro e não tinha, porque eu já tinha tentado outras coisas, eu nunca tive. Eu precisava de outras coisas, eu precisava de dinheiro e precisava de assistir. Aí eu montei o bazar. Eu montei o bazar e pegava os recursos do bazar e trazia recursos para ela. Mas eu descobri que todo mundo no final do ano acha que, eles falam os pobres, e eles acham que todo mundo dá aquele sentimento desse, aí todo mundo correndo distribuindo cesta para todo mundo. Aí enche as casas. Aí minha esposa falou comigo, trabalha com material de limpeza, porque isso o pessoal não ganha e é importante. Aí foi aonde eu comecei a fazer o sabão, que eu fiz para casa, que eu falei da última vez, que a gente montou uma fabriqueta e distribui. Sabão, inclusive quem fornece sabão aqui sou eu nesse ano, né? Não sei o próximo. Aí o que acontece? Eu fabricando sabão, eu tirei algumas casas para ser atendida. Aí eu voltava lá 60 dias depois na casa, eu chegava lá, estava a caixa de sabão da mesma forma que eu coloquei. Aí eu chegou à conclusão, eu estou igualzinho àquela questão do escoteiro mirim. Eu tenho que fazer, mas não sabe se quer. Quer dizer, eu perguntei se queria, se era importante. Aí o que acontece? Isso tudo foi somando. Aí o que eu fiz com as nossas irmãzinhas para atender? A gente chamava ela lá e as roupas todas selecionadas, todas arrumadinhas, com preço, e deixava elas escolher. E ela sem saber o que fazia, né? Tipo assim, quando vai ser? Depois ele fala, me dá R$1, me dá 2. Para a autoestima, a Lia não está ganhando mais, ela está adquirindo com R$1. É simbólico e é importante.
Porque no exercício da caridade, a gente viu numa situação de vídeo também, é importante isso. Na nossa caminhada, precisa do nosso copo esvaziar para que a espiritualidade, o Jesus como queira, encha de novo. Você precisa desse movimento. Se está cheio, deixa esvaziar, doa, tira. Senão não chega mais. E aí nós descobrimos, inclusive, vi uma crítica agora com essa questão do Rio Grande do Sul, que eu falei, isso eu conheço de perto. Tem as pessoas, né, que a gente tem que prestar atenção nessa questão de caridade material. A gente começou a receber roupa, que o pessoal virava lá ao avesso, para a gente não ver a sujeira. Mas em contrapartida, eu recebi roupa que a pessoa lavou todinha, passou, organizou e pegou e me entregou assim, ó, todas boas. Foi a crítica que o pessoal falou agora, a questão do Rio Grande do Sul. Então, isso é diferencial. Se você, aí fala num vídeo que eu vi também, se você quer assistir, dê aquilo que tem condição de ser assistido. Não faça aquela limpeza e manda para a casa espírita, ou para aquele local, ou para aquilo, ou para aquele. Porque você vai atrapalhar, você vai dar serviço. E a gente fala de experiência própria. Você vê o que chega para a gente e o que a gente faz. Com o tempo eu adquiri uma caminhonete só para isso. E ela só anda lotada. Quem quiser pode ver lá no situação, porque a coisa cresce, né? E é tanto trabalho que a gente passa, que a gente faz com isso, que a gente aprende muito. Então, voltando a falar do ciclo, a caridade, na minha experiência, nesse pequeno relato que eu fiz, e até onde eu andei, se você não fechar o ciclo, você não realizou. Você precisa começar e terminar. Você vai lá, aquilo onde a gente chama de favela. Você vai lá, onde se chama de pobre. Você vai lá, naquela situação que a pessoa está em necessidade. E atende. Você vai ver, você vai se surpreender com a recepção que você vai ter. Tipo assim, é igualzinho campanha do quilo. Campanha do quilo, não sei se todo mundo pensa igual a mim. Campanha do quilo é o seguinte: quando você começa ela, você começa num desânimo. Você começa a pensar assim, o que eu vim fazer aqui? Aí da segunda casa em diante você está livre. Você está gostando. Você pode passar o dia todo. É contagiante a campanha do quilo. Agora, quando você tem esse contato, você vê coisas que você não acredita que existe. Porque é curioso, né? Os homens, geralmente, eles não saem para pedir ou para buscar. É as mulheres que vão. Eu já vi na minha vida pessoas lá, fazendo esse trabalho, pessoas dormindo em um chiqueiro de verdade. No meio do mato, no escuro. Eu tenho medo demais de cobra. A primeira coisa que eu imaginei foi a cobra no meio da caspalha lá. A gente vê coisa que você não acredita. E é esse momento que você muda. E é esse momento que entra a caridade moral. Porque você começa a modificar por dentro. Porque dinheiro é muito fácil. A gente compra, a gente manda entregar e você esquece. E a caridade moral, ela é diferenciada. Vamos falar um pouquinho do tema aqui, aliás, dos slides. Observem aqui que eu coloquei esse slide aqui no início. Ele é do Dalai Lama, que não tem exatamente uma vivência na seara espírita. Mas por que eu coloquei isso aqui? Observem que colocação interessante que ele faz. Ele coloca assim: orar não é o mais importante. Como assim, a gente poderia perguntar? Eu, principalmente, que sou um defensor da oração, receito todo dia. E sei que não tem outra saída sem primeira oração. Por vivência. Você não precisa ver o Espírito, você não precisa passar pelo milagre, mas a oração clareia tudo, resolve tudo. E pode fazer a oração e espera um pouquinho, para você ver. Então ele fala, a oração não é mais importante, o importante é praticar a caridade e o amor, mesmo para uma pessoa que não seja religiosa. Então, mesmo, independente se você é religioso ou não, a caridade é diferencial.
Por quê? Porque essa pessoa que eu falei, um dos motivos do porquê, essa pessoa que eu falei que lavou a roupa toda, passou e me entregou, é aquela pessoa que a gente chama ela de evangélico. A gente não esperaria isso muito mais fácil na casa espírita? Né? É o chamado, ela é uma participante das casas evangélicas. Então, a religião aqui, ela conta pouco, conta muito sim, mas pouco no sentido da ação para quem quer. Né? E na segunda lá nós temos Santo Agostinho, que faz um relato ali. Há pessoas que desejam saber só por saber, isso é curiosidade. Outras, para alcançarem, isso é vaidade. Outras, para enriquecerem com a sua ciência, e isso é negócio torpe, né? É um negócio torpe. Aí ele fala na sequência que vem as duas colocações que eu queria, né? Que eu gostei demais. Aí fala, outras para serem edificadas, e isso é prudência. Edificação lembra, né? Patamar, a gente conhece como prédio, edifício, mas lembra patamar, lembra conquista. Então, ele diz que isso é prudência. A prudência, a gente tem aquela referência na Bíblia lá, da serpente, da pomba, né? Já sabe o que é prudência. Mas aí ele vem fechando. Outras, agora, ele busca de novo a palavra edificarem. Outras para edificarem os outros. E isso é caridade. Aí, se a gente quiser saber o que é uma pessoa edificar o outro, a gente vai lá, né, naquelas histórias que a gente adora assistir, acha bonito, até emociona, de Madre Teresa, de Irmã Dulce, né, de Chico e por aí fora. A gente vê o que é edificar o outro. Mas edificar o outro, todos nós podemos. Todos nós temos essa condição fácil. Basta você começar respeitando você mesmo, que é o auto-perdão que vai falar depois. Aí você vai estar se preparando para entender o próximo como próximo e desenvolver nele aquilo que você tem como conquista nessa seara. Por quê? Porque você vai aprender com ele. Eu não falei aí do início da conversa que eu falei do pobre. Gente, eu não estou exagerando. Quem me conhece de perto, ou quem convive comigo, sabe de algumas colocações que eu tenho nessa questão de vida, né? São pensamentos meus. Eu não gosto dessa colocação pobre. Porque quem é rico? Quem é pobre? Pobre, para mim, é quem acha que o outro é pobre. O outro apenas está numa situação de necessidade momentânea. Todo mundo gosta de contar. Nessa casa aqui eu já vi umas 3 ou 4 vezes. Todo mundo gosta de contar aquela história do Chico que saiu, cada um conta de um jeito. Saiu da calçada e deixou e foi lá cumprimentar o mendigo, e falou, eu vou falar rápido aqui, e falou que foi lá pela luz dele, que aquilo era um espírito de alta envergadura que estava aqui apenas pela última encarnação, passando por aquela questão de mendigo. Então nós, a partir do momento que a gente igualar, você está verdadeiramente saindo. É por isso que fala lá na questão do assistido, que eu falo que eu defendo, ir lá no assistido. É por isso que o mentor falou com eles, você que agradece para eles a oportunidade de você trabalhar e assistir. Porque é uma oportunidade que você tem. Ele está naquela posição e você tem a oportunidade de ajudar, você ainda vai. Entenderam? Ou discordam de mim, ou completam. Inclusive, a gente não falou no início, mas deveria. Da última vez que eu estive aqui, foi me perguntado, acho que foi até pelo Antônio, assim, foi perguntado assim, pessoal perguntou alguma coisa? Eu disse, não, todo mundo ficou caladinho me olhando. E eu falhei no início da nossa proposta hoje, é o seguinte, se que alguém quiser chegar aqui nesse tema, né, e nos ajudar a desenvolver ele, a gente chama isso de estudo dirigido. É aquilo que a casa, que o Antônio falou, que a casa chama todo mundo, e todo mundo, quanto mais participar, melhor é, porque ele traz uma outra visão. Não quer dizer que ele está discordando,
Ele traz uma outra visão. Por quê? Porque se você trouxer aqui 10, 20 pessoas para falar sobre esse tema, vai ser 10 ou 20 colocações diferenciadas. Mas tudo dentro de um contexto. Mas vocês podem falar assim, olha Pedro, ali também fala isso, isso e isso. Isso para a gente vai ser importante e também registrado, né? Pela espiritualidade que nos assiste, que a gente não vê, mas a gente sabe, né? Então essa parte aí é uma parte bastante conhecida de todos, né? Não tem como, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 a 4, assim como tem aquela passagem muito interessante, a caridade, de uma certa forma, né? Ela vai estar baseada nisso na Bíblia e também naquela lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, que fala: fora da caridade não há salvação. Todos nós conhecemos isso. Todos nós conhecemos essa colocação, né? E ela é um capítulo inteiro que fala sobre isso. Aqui são palavras de Paulo, em que ele traz informações, né? Que a gente precisa, né? Igual eu falei da última vez que eu estive aqui, uma casa que tem o chamado miudinho, pega cada trechinho daquele lá e desenvolve um tema, uma palestra em cima, porque a gente observa o que é que a gente costuma falar, que Paulo quis dizer, né? Mas falando um pouquinho lá, voltando lá no Fora da Caridade não há salvação, a gente vai ver lá, eu trouxe aqui, eu salvei aqui para não falhar, eu vou ler aqui o que tem essa informação, porque a gente, de uma certa forma, sabe que a igreja, né, que não há necessidade de a gente relatar aqui, falava que fora da igreja não há salvação. Aí vem o Espiritismo e fala que fora da caridade não há salvação. Quem quiser consultar isso melhor, vai falar lá, vai descobrir, quem não sabe e querer conquistar, vai descobrir que foi praticamente uma resposta que Allan Kardec deu numa das revistas espíritas da época, quando ele foi questionado sobre isso aí, né? E porque aí o Chico vem e traz depois. Ele fala assim, ó: certa feita disse, se Allan Kardec, quem? Chico, né? Se Allan Kardec tivesse escrito fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro lado, por outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu fora da caridade não há salvação, ou seja, fora do amor não há salvação. Aí o Chico, ele foi bastante, né, como eu diria, cirúrgico na colocação. Por quê? Porque ele disse o seguinte: se Kardec é o codificador e a gente tem ele como, igual Emmanuel fala aqui, fala com Chico que ficar com Jesus e com Kardec, a gente tem ele como um meio a ser seguido, né? Aí imagina se Kardec coloca lá fora do espiritismo. Aí o Chico, ele fala assim, né, na humildade dele, que ele teria seguido Kardec. Aí ele exalta Kardec, que Kardec trouxe fora da caridade, o outro lá da igreja. Aí eles foram lá, na época, quem quiser consultar, falar sobre isso aí, trazendo uma colocação diferenciada para a situação, Kardec colocou isso, né? Então, ou seja, é muito interessante analisar dessa forma. A gente não para analisar fora da caridade. O certo não seria ele colocar fora do espiritismo, porque ele não estava falando de espiritismo? Quer ver como que a gente traz o exemplo disso aí? Da outra vez eu falei sobre isso também. Alguns sabem aí, né, que o Haroldo Dutra, ele fez uma tradução da Bíblia. E, segundo ele mesmo, numa palestra, é muito seguido até por pastores. E por quê? Porque a Bíblia, na Bíblia que ele fez a tradução, ele foi muito fiel lá na língua, no idioma que ele pesquisou demais. Ele foi lá e buscou, e foi muito para ele ser fiel, né? Aí o que acontece? Um dia, muitos anos atrás, antes disso aí, a gente falou assim: se o Espiritismo traduzisse a Bíblia, ele colocaria lá a reencarnação. O Haroldo não colocou. O Haroldo não colocou lá, fora do Espiritismo, a salvação. Por quê? Porque ele trouxe um trabalho para o homem, não para o espírita, porque o espírita é uma outra situação.
Ele trouxe para o geral. E a caridade é a mesma coisa, ela não é restrita, né? Seria como a Kardec colocar assim, fora da caridade, o espiritismo, não é a função essa. A função é todos, né? E aí a gente vai ver lá seguindo aqui, passando rápido, que isso aí foi as colocações e lá que eu disse Coríntios, no capítulo 3, versículos de 1 a 4, que é Paulo que fala isso. Nós sabemos que se é 1 Coríntios, é Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Nós sabemos essa passagem demais, a gente ouviu demais. Ainda que eu tivesse, então eu falo ali de conhecimento, de igualar aos homens. Depois ele fala também, ainda que eu tivesse a profecia, ele fala na condição de futuro. Aqui ele fala, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, ele fala de material. Se ele não tivesse caridade, nada seria. É como dizer assim, né? É preocupante para a gente se a gente não começar a colocar esse tema em pauta e buscar ele com mais afinco, né? Quando a gente fala em caridade, a gente vê falar muito em indulgência, beneficência. E o pessoal faz uma confusão danada com isso. Muita gente faz. O que é indulgência, o que é beneficência dentro da caridade? Pode ter certeza, quem domina, muito bom, mas alguém não domina, não estou falando aqui nessa assembleia, mas faz uma confusão. O que é ser indulgente? O que é ser clemente, né? Aí ele traz aqui uma definição de caridade material e moral, que a gente já falou de uma certa forma, né? De uma certa forma todo mundo já entendeu até o ponto que eu cheguei, mas ele traz uma definição. Foi nesse ponto aí que eu tirei as palavras ali, naquele primeiro prova tinha lá pobreza, eu tirei por minha conta, tá? Não é um texto bíblico não, tá? Nem de Allan Kardec, isso aí é uma outra fonte. Então eu tirei por minha conta porque eu não gosto. Aí eu pus lá, o que é caridade material? Consiste em auxiliar os irmãos que passam por provas. Aí eu pergunto, nós também não passamos por provas, não? Com certeza, né? Só que a gente pensa que a caridade material está naquele outro lado lá, né? Que passa por prova, principalmente material. É dar alimento a quem tem fome, agasalho a quem tem frio, amenizar o quanto possível, as privações materiais daqueles que necessitam. Aí nós já falamos disso já antes, é o que tem lá, é exercer o verbo ter. Eu tenho a roupa no guarda-roupa para me tirar e entregar. Eu tenho dinheiro para comprar o arroz e entregar. Eu tenho muita coisa para fazer. Agora, a caridade moral consiste no convívio. Ali naquele trecho tinha uma colocação que eu não gostei também, que ele fala assim, de se suportar uns aos outros. Penso eu, a partir do momento que você estiver achando que está suportando, você não está no caminho. Não está tendo amor ali. Ali precisa de ter o exercício da tolerância. Então ali tinha essas colocações eu tirei. Então consiste no convívio comportamental de irmãos, né? Saber calar, exercer silêncio quando necessário, ser paciente. A palavra aparecendo aí agora que eu falei que a gente faz uma confusão. Paciente, benevolente, indulgente, tendo sempre a oração, olha a oração que eu falei no primeiro slide, ela aparecendo aqui, e apoio a quem está junto de nós, com necessidades, é exercer o verbo ser. Aí já não tem a roupa, aí eu sou benevolente, eu sou carinhoso, eu sou paciente, eu sou caridoso, está dentro. O moral está fora. O moral não, o material está fora. É material. O moral é conquista. É a nossa realidade. Você não lembra aí que nós fizemos uma prece aqui agradecendo pela oportunidade de estar na condição de reencarnado? Isso é uma oportunidade sem igual, né, que a gente tem. E muito especialmente quando você ganha ou recebe uma incumbência numa casa espírita e aceita ou faz, seja ela o que for.
Eu já fiz de tudo em casa espírita. Mas pode ser em outro local também, porque o programa que a gente desenvolve não tem cunho espírita. Ele atende todas as situações. Nós já corremos atrás de cachorro para atender, nós já corremos atrás de ave, é tudo. Essa questão do lado moral, você vai conscientizando. Tá? Então, é o que falou aí do verbo ser, é diferente do verbo ter. Esse negócio não está legal, né? Mas ele está na sequência, dá para ver que é. Então, ele trouxe uma definição, nós vamos passar rapidão aí, sobre o que é benevolência. Benevolência exprime a boa vontade, benevolência. Vamos ser um pouco mais breve, mas tentando, deixando a coisa clara. Exprime boa vontade na disposição para praticar o bem, demonstração de afeto e estima em relação a outra pessoa. Aí a gente perguntaria assim, isso é moral ou material? Aí lá na frente a gente vai ver, ou se a gente quiser analisar aqui também, pode ver que os dois usam da mesma definição. Vai entrar nas duas. Aí vai indulgência. O que é indulgência? Porque a gente vai ver essa palavra indulgência daqui a pouco na pergunta 886 de Allan Kardec, que ele fala, né, que ela é clássica essa pergunta também, que ele fala sobre isso aí, é o que ele fala indulgência e perdão. Aí ele fala indulgência, clemência. Aí essa clemência está aqui de volta, aqui que eu achei melhor colocar aqui, é para a gente entender. Gente, esse negócio aqui do leis é o seguinte, o pessoal lá em casa fica brincando com o gato e ele descarregou. Clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias. Então, vamos dizer o seguinte, que ela está mais ligada à moral, com as imperfeições alheias. É a perfeita compreensão da própria fragilidade, perfeita aceitação, né? É você ter a certeza de que você é frágil, que o outro também é frágil. E que todos podem fazer aí juntar para fazer um resultado melhor. A refletir-se no erro de outrem, né, ou de outro, entretanto, entendendo que todos necessitam de oportunidade para recuperar-se e facultando-a sem assumir. Olha que colocação perfeita nessa última frase. Facultando-a sem assumir ringído comportamento censor. Essa palavra censor, a gente vai ver ela lá nas histórias do espiritismo, da humanidade, lá na época de Jesus, que a gente vê aquele censor romano, que era aquele que tinha o poder, né, que mandava e desmandava e fazia. Ela fala assim, comportamento de censor. A gente achou por bem falar daquela condição. Ou injustificável postura de benfeitor. O que é essa justificável condição de benfeitor? Tem os vídeos que a gente viu que fala muito isso, que a gente vê muito isso mesmo. Olha, eu estou te dando isso aqui, mas vai caçar um serviço. Olha, você não tem um quintal, aí por aí afora, a gente vê essas coisas. É tão interessante essa situação de quem pede, né? Porque a gente vê colocação também, que quem pede, a primeira coisa que ele tem é coragem, né? Depois necessidade. Um dia, muitos anos atrás, muito tempo mesmo, eu estava descendo para o serviço de manhã, aí um senhor, um rapaz, ele me parou, né, bem cedo, eram umas 6 e pouco, aí ele falou assim, me dá um dinheiro, me dá uma esmola, e eu não vou te mentir, não vou te falar para comprar pão, não, eu quero tomar uma pinga que eu estou passando mal de ressaca, eu quero rebater. Eu dei o dinheiro para ele e segui rindo, da honestidade dele. Agora, imagina se eu tivesse, igual por fala, se você tivesse lá, tipo, a gente por fala, dar o sabão, lavar a cara, por aí afora, então tem muita situação que tiver isso aí, né? E não é fácil você agir dessa forma não, porque a gente já viu o caso também, é o seguinte, a pessoa passa aqui e pede uma situação, aí ele marca você, que você dá, amanhã ele volta, aí como é que você faz? E se ele voltar a terceira vez? Aí você tem que tomar uma posição, né? Você tem que entrar em oração e por aí fora. Então, o perdão lá consiste no esquecimento total das ofensas. O Evangelho recomenda perdoar incondicionalmente. Não precisamos falar muito sobre isso aí, porque sabemos de cor salteado o que é que o Evangelho fala sobre o perdão aí, 70 vezes 7, por aí fora. E é um tema que
pode pesquisar que tem matéria demais. Muitos anos atrás eu falei sobre perdão, e é um tema que tem matéria demais. Então, voltando lá na clemência que eu falei que ela ia aparecer, a gente vê muito essa questão de clemência quando a gente vê aquele pessoal que está naquela fila de morte, que eles entram com pedido de clemência. A clemência para a pessoa. Então, clemência lá. No Espiritismo, a clemência é vista como uma virtude que deve ser cultivada pelos indivíduos. Ou seja, ela volta lá atrás, olha aqui, ó, no indulgência, olha lá. Indulgência e clemência. Ela está relacionada ao amor incondicional. Ao amor incondicional lá no perdão. É a capacidade de perdoar, compreender e ajudar o próximo, independente de suas falhas e erros. Se você pega lá numa palestra lá do Divaldo, que eu acho que todo mundo conhece, uma que ele fala assim, que Joana fala que ele está 95% morto, ela fala, e qual é o problema? Eu estou 100%. Aí ele fala de uma situação pesada que ele teve lá nessa área do perdão, e que ele diz que emagreceu, e ele pensou que, segundo ele, foi a pior crise da atual vida dele, segundo ele. E que ele descobriu o que era, e foi lá e pediu perdão para as pessoas, que era uma questão de perdoar. E se colocou até como errado na situação. Aí foi quando ele teve esse problema da doença lá, e da angina, que eles falam 100% morto, aquela história que vocês acham que vocês conhecem, né? Que a Joana fala, qual o problema você não ir para a reunião, sendo que, eu estou 95% morto, ele fala assim, eu estou 100%, eu estou indo, tipo assim, é isso assim, mas aí ele vai, né? Aí, quando ela vai para a reunião, ela fala, agora nós atendemos você, só que e fala para ele, continuar trabalhando, e segue, e fala para ele para frente do espelho, e se perguntar, e nessa para frente do espelho, ele descobre que discute com ela, né? Ele havia descoberto que ele havia pedido perdão, que ele havia até reconhecido que ele estava errado, ela havia tudo. Como ele mesmo fala, que o perdão passa por 4 ciclos, que a última é trabalhar pela pessoa. Só que ele descobriu através dela que ele havia perdoado sim, mas quando ele lembrava, ele sentia uma coisa, tipo assim, uma coisa ruim nas nossas palavras, ele sentia um calafrio. Então o que aconteceu? Ele não perdoou de verdade. Aí ela ensina ele a fazer o exercício, ele faz, e ela fala, e ele mesmo fala, aí ele é restituído a saúde da angina, da questão de saúde que ele tinha, baseado nessa questão do perdão incondicional que ele falou lá, capacidade de perdoar, compreender, ajudar o próximo incondicionalmente. O remédiozinho bom que é ajudar o próximo, tá? Aí, trabalho em favor, aqui ó, trabalho em favor do semelhante. Aí ele fala lá, exercício da benevolência. Aí embaixo ele fala que isso é caridade material e moral. Por isso, naquela slide anterior, eu falei que vale para os dois. Não tem esse negócio de falar que esse aqui é para o cara. Ou seja, se você pratica caridade material, se você não tiver o lado moral um pouquinho lá, você não faz ela. Elas dois andam junto. Na moral nem tanto, mas para a material anda junto. Então, por isso que eu disse lá no início que eu vejo dessa forma, eu tenho umas colocações que o pessoal às vezes não entende ou não concorda, que eu acho que numa campanha você precisa fechar o ciclo. Senão você não vê lá, no final, a questão lá do ser atendido, né? Aí eu falo, isso é caridade material e moral, o quê? Trabalho em favor do semelhante. Agora, solidariedade, naquele slide anterior que a gente explanou, solidariedade em face das limitações e fraqueza do próximo, fraquezas do próximo, evitando discriminá-lo. Solidariedade, nós sabemos o que é isso, em face das limitações. Isso é exercício de indulgência, isso é caridade moral. Nós falamos sobre essa definição no slide anterior. Ao próximo, esquecimento do mal.
se tenha sofrido de alguém num ato de tolerância esclarecida que se exprime na compreensão. Nós falamos muito disso. Isso é o quê? O exercício do perdão. O que nós falamos no slide anterior, que a gente chamou atenção, falou tanto dele. Isso é caridade moral também. Então, aqui fala que isso é caridade material e moral, e as outras duas, ela tem uma característica de caridade moral só. Por quê? Porque não tem o lado do material. Vamos dizer assim, da roupa, da cesta. Tem da sua assistência incondicional àquele que precisa. Porque ele vai falar o seguinte, olha lá, qual a mais difícil de ser praticada? Aí não precisa nem de... pelo que nós já conversamos aqui, e que vocês acompanharam, a gente nem precisa vai falar, mas ele fala, a mais difícil de ser praticada é a moral, é claro. Porque nós temos o nosso orgulho, nós temos a nossa intolerância, nós temos aquele nosso lado lá, né? Então ela é mais difícil. Gente, eu já vi situação, o nosso irmãozinho, ele está no plano espiritual, eu já vi situação que a pessoa ia lá e levava o copo descartável, para se ele tiver que tomar água, ele tomando o copo descartável, por causa da vasilha de quem está lá. Aí você chega lá no Chico, né, que nós falamos do chiquista, aí você acha linda aquela história dele daquela sopa com a barata, que quando ele viu a barata tinha. Ou seja, imagina o cara comendo a sopa lá e vendo a barata lá, e tipo assim, deixando ela de lado, e quando ele viu. Esse é o diferencial. A partir do momento em que você não dá conta não é exatamente a palavra misturar que eu quero não, mas ela que vai, por enquanto, por falta de uma melhor, você não fechou o ciclo. Enquanto você não se iguala, essa questão, a palavra você se igualar ao próximo, você não é melhor, não é pior, você está apenas em uma condição diferente e em uma oportunidade bendita, né? Aí que ele fala lá, essa caridade, assim, a caridade moral é a que mais aproxima o homem de Deus. Essa caridade, todos nós podemos praticá-la. Nada custa. Em vez da roupa, da cesta básica, ela não custa nada. É o que ela é. Tanto rico como desprovido de qualquer bem material, poderá exercê-la. Podemos praticá-la por pensamentos, né? Aquela oração que a gente faz por irmão, aquela oração que no grupo de oração, né? Aí o cara pega, estou pedindo oração para fulano de tal, que está passando por isso e isso, aí a gente coloca lá batendo palminha, coisa e tal, e lembra, será? É esse pensamento, são essas orações em favor do próximo, pelo aconselhamento, ou seja, atender, né? Uma pessoa que está passando por uma situação, porque nós que militamos na seara espírita, a gente tem essas oportunidades que você não entende elas não. Há algum tempo atrás a gente estava numa situação lá minha esposa foi convidada por um encontro das amigas dela lá, e meia-noite ela estava saindo, de repente a gente sai, tem uma senhora lá chorando. A gente chegou perto dela assim, ela já se aproximou da gente. É que não sei quem dela tinha morrido, acho que era o filho, não sei, e ela estava inconsolável. Aí nós ficamos quase meia hora conversando com ela. Aí fica aquela pergunta, por que eu? Será que eu tinha as palavras certas? Ou será que era a minha oportunidade? Será que... E começa o será. Né? O espírito tem esse problema com ele. Principalmente, eu acho que já falei isso uma vez, principalmente ele falar as coisas que ele acha que sabe, né? No mundo dos desencarnados. A gente costuma ver em campanha do Quilo a pessoa perguntar, vocês são espírita? O meu marido morreu não sei quanto tempo e aconteceu isso e isso e isso. Aí você tem que parar e conversar, claro. Mas o que você vai falar? Mas isso é caridade moral. Ela espera de você. Você ali talvez foi indicado, né? Eu queria lembrar aqui, o tempo está andando, de uma passagem que eu já vi da pessoa que é indicada, eu não lembro, não vou conseguir voltar agora, porque a gente precisava de mais tempo, da pessoa que foi escolhida, acho que foi falado aqui no salão aqui, que foi escolhida no meio de todo mundo para ser procurada.
Isso é caridade moral. Isso é oportunidade de trabalhar. Imagina eu, nas minhas limitações. Uma pessoa me procura para falar sobre isso, e a gente tem que usar de quê? Das melhores palavras e muito especialmente de um abraço, porque talvez esse seja o remédio mais eficaz, né? Aí ele fala, por pensamentos, orações, aconselhamento, consolo, enfim, deve ser uma nova ação de auxílio ao próximo e ao exercício daquilo que Jesus nos ensinou, né? Que vamos passar para frente que vai falar lá, ó lá. Não vamos parar nisso aqui não. Aquele slide branco foi da 886. Ele falhou. Por isso que eu estou vendo, essas aqui está no final. Aquela slide que passou branco, gente, é do 886 que eu falei tanto dele, ó. Olha lá, ó. Ele falhou, não sei porque cargas d'água. Eu olhei aqui, estava certinho. Que ele fala, como é a verdadeira sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Vou ver se eu consigo lembrar. Que é benevolência para com todas, indulgência para e perdão das ofensas. Uma coisa assim. Quem quiser aí me completar e me ajudar aí, pode ler, por favor. Está aí? 886. Obrigado, Antônio. Sem óculos não vai, não. 886. Agora é achar. Procura para mim mais rápido, por favor. Enquanto eu falo isso aqui, está pertinho aí. Então foi aquele slide que falhou, que ele é muito importante, né? Mas aqui também está findando, a gente só vai falar qual é o mais difícil de ser praticada. Nós falamos que é a material, que é a moral. Conseguiu? Obrigado. 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Presta atenção que ele fala assim, ó. Como Jesus fazia, como ele fala, como entendia Jesus. Por quê? Porque isso aqui foi trago a 1857, quando o livro foi editado, e Jesus estava nessa idade antes, né? Então, como entendia, ele fala, benevolência, que nós já explanamos, para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Obrigado de novo, gente. Então, aqui nós estamos com o tempo findado. Eu gosto sempre de tentar ser bastante dentro do tempo. Esse aqui é o último. Aí ele fala assim, dá-se reprovais a esmola. Ali está no livro dos Espíritos, lá embaixo, olha, 88. Eu não trouxe a primeira, eu trouxe só a segunda que fala da esmola. Por quê? Porque no finalzinho tem a palavra caridade. Ele fala, não, dá-se a reprovável esmola, ou seja, é errado dar? Não. O que merece reprovação não é esmola, mas a maneira porque habitualmente é dada, a forma que ela é passada, né? O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, lá na 886, vai ao encontro do necessitado. Olha o que eu falei lá no início, da gente ir lá aonde está o problema. Vai ao encontro do necessitado. Não é ir lá na rua atrás, não. É ir ao encontro, lá no meio dele. Vai ao encontro do necessitado, sem esperar que este lhe estenda a mão. Ou seja, o agradecimento àquela pessoa que espera que até joelha. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira porque é praticada. E era isso aí. Aí nós estamos com o último slide. Eu trouxe para vocês aí a nossa fonte de estudo. Trouxe o nosso e-mail aí. Tem o nosso telefone e o meu nome. E aí está para que vocês apenas conheçam o nosso humilde slogan aí do trabalho que a gente desenvolve, que a gente chama de Tecendo Fraternidade, e a gente tem essa frase aí no finalzinho que diz, mãos em que você pode confiar. Essa é a nossa humilde tarefa que a gente desenvolve aí dentro desse slogan aí, tá? Esse slogan foi construído dentro do Grupo Jeff. Um dia eu estava numa palestra lá e de repente eu peguei uma caneta e fiz ele aí e saiu dessa forma. Então era isso. O nosso agradecimento imenso, né?
mais uma vez à casa, mas primeiramente ao Mestre Jesus. Não sei se volto, mas se eu voltar, será com grande prazer, será com grande alegria, com a sensação de atender primeiro. E, conforme eu disse no início, que eu sempre faço, eu agradeço a todos e peço perdão caso em algum momento a minha fala foi direcionada a alguém de uma forma agressiva ou com pouca caridade. Que Deus seja sempre louvado e que possamos prosseguir por essa noite abençoada de oportunidade, agradecidos pelos tempos que passaram e esperançosos para que repita nos tempos que virão. Que assim seja. Agradecemos ao Pedro, o estudo que ele trouxe para nós e que nos faz raciocinar um pouco, sobre essa caridade, que é uma coisa tão difícil e que falhamos tanto. Agradecemos a presença de todos vocês. Espero que o estudo tenha ajudado a cada um, que vocês possam gravar bem fundo no coração, tudo que foi dito, para praticar no dia a dia, para que a gente possa estar cada dia melhor. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, fechar nossos olhos, buscar a sintonia e pedir para que nos fortaleça em nossa caminhada, que possamos ser caridosos, ser amáveis, que a gente consiga praticar o amor que Jesus expressou tão belamente, que a gente siga esses ensinamentos e possa ser um pouco melhor a cada dia, buscando melhorar este mundo e mandar boas energias para todos aqueles que estão sofrendo, para todos aqueles que estão em calamidades, em guerras, que eles possam receber um pouquinho de nossa energia, de amor e de caridade. Que Jesus abençoe a todos e fortaleça, hoje, agora e sempre, que assim seja. Aqueles que forem tomar o passe, podem se organizar em fila aqui à direita. E no mais, uma boa noite a todos, que todos retornem com paz e saúde aos lares.